boa noite. Paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início mais uma vez a essa maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos na presença dEle. A gente se reúne na presença de Deus. Às vezes a gente confunde a forma de falar e a gente ora dizendo: Senhor, nós entramos na Tua presença. Mas é verdade que a igreja ela não sai da presença de Deus, e quem está entrando pressupõe que saiu. Na verdade, a gente passa o tempo inteiro na presença de Deus, e às vezes nós nos reunimos na presença de Deus, de modo que a gente não vai entrar na presença de Deus, porque nós já passamos o dia inteiro na presença de Deus e permanecemos. Agora nós estamos reunidos na presença dEle. E vamos ler inicialmente Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 21. 6, 21 de Mateus. No grande sermão do monte, e nos ensinos do nosso mestre, em um momento ele para e diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também seu coração. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o seu coração. É tipo um imã, aonde você determinou ser o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Ele é atraído para lá. Então a proposta é que a gente faça do reino de Deus o nosso maior tesouro, para que o nosso coração esteja voltado para Ele. Vamos orar, gente. Nosso Deus, nós queremos estar diante de Ti mais uma vez, com ação de graças, glorificação ao Teu nome e gratidão por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós e por tudo que o Senhor tem permitido sobre cada um de nós e em cada um de nós. Queremos Te agradecer de todo o nosso coração. O Senhor, melhor do que ninguém, sabe de quanta verdade há na nossa alma a dizer: Deus, muito obrigado. Sem a Tua ajuda, nós não teríamos chegado aqui. Por isso nós Te louvamos, nós Te bendizemos e nos reunimos mais uma vez aqui neste lugar para cantar ao Teu nome, para Te adorar, para trazer as nossas expressões de louvor diante do Teu altar, pois nós acreditamos que onde tiver 2 ou 3 reunidos na Tua presença, o Senhor estará no meio deles, pois nós acreditamos que o Senhor estará aqui, tem Espírito, para ser adorado por esse povo que Te ama, que Te glorifica, que Te adora, que Te exalta e que já decidiu nunca mais viver sem Ti. Nós oramos com fé, alegria e com confiança, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos se assentar, minha irmã. Conheci o grande amigo, Ele é Filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Eu conheci um grande amigo, conheci um grande amigo, e ele é Filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. O seu nome é Jesus, 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 meu grande amigo. Nele a gente pode confiar. Nele a gente
Jesus, Jesus, meu grande amigo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. E essa paz que estou sentindo, e essa paz que estou sentindo, vem aqui dentro de mim. É o amor dele, é o amor de Jesus Cristo. E nele a gente pode, e nele a gente pode confiar. O seu nome é Jesus, Jesus, ah meu Jesus. Nele a gente pode confiar. Oh, Jesus, Jesus, meu grande amigo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. E Jesus, ah meu Jesus, e nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, meu grande amigo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Bendito seja o teu nome, meu Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo que abençoou meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão, e somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido, precioso és para mim, querido. Vamos do início mais uma vez. Recebi um novo coração do Pai. Cante, meu irmão. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a
totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, irmão, eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, irmão. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa comunhão que nos capacita e nos fortalece todos os dias. Obrigado, Senhor, por essa grande família que nós formamos em Ti, pois Tu és o Pai de todos nós, e nós Te glorificamos pela força que existe na comunhão. Através dela, estamos fortes, estamos de pé para a glória do Teu nome, Jesus, para viver a cada dia, todos os dias, rompendo em fé, em nome de Jesus. Aleluia. E cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas que rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Oh, glória a Deus. Você pode dizer isso mais uma vez, cada vez que a minha fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer, de evoluir para a glória dele. Aleluia. E cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Profeticamente cante. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou
dia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver, rompendo em fé. É assim que nós queremos viver, Deus, da glória do Teu nome, através da fé. Aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Gelson para ministrar ao nosso coração. Aliás, é uma alegria recebê-lo de volta. Nós estávamos todos com saudade. Bem-vindo de volta, nosso. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe rica e abundantemente. Se podem estar de pé. Também saudade dos irmãos, nesses quase 30 dias, né? Dia 27 é o dia marcado pelo médico para estar totalmente recuperado, que assim seja, para a glória do nome do Senhor. Eu vou ler em 1 Coríntios capítulo 15, e aí eu vou ler os versos 26 a seguir, que diz assim: o último inimigo que há de ser destruído é a morte, pois todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe sujeitou e lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém? Podem se assentar. Pai, te louvamos, e em particular te rendo graças por estar novamente neste lugar, onde portas se abriram para que a Tua palavra seja ministrada. Que o Teu Espírito possa mover-se, Pai, de maneira que corações, famílias, vidas sintam-se impactadas a estar neste lugar louvando, adorando, buscando, glorificando o Teu santo nome, buscando mais da Tua presença. Entrega, Pai, este ambiente nas Tuas mãos, consagrando mais uma vez para o louvor da Tua glória. Seja conosco neste lugar, fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero ter esse texto para um tema que ele é para mim muito particular, a partir do momento que eu compreendi o valor e a importância de Cristo, né? Ele é insubstituível, único, não tem outro, não dá para ir atrás de outro. E aí podem se levantar nomes de todas as maneiras, como nós vemos aí alguns famosos, né? Como falsos cristos, mas também aí nós temos aí religiões que elegeram os seus líderes, né? Como Maomé, Buda, Allan Kardec, seja quem for, nada nem ninguém se compara ao nome de Jesus Cristo. E o que é que nós queremos trazer para o coração dos irmãos? Tem a ver com esse texto, mas esse texto me chama a atenção por várias situações. Eu só vou passar rapidamente por ele, mas o texto vai dizer que o último inimigo a ser destruído será a morte. Então a morte ela vai existir até o dia em que de fato nós teremos o nosso corpo transformado e tudo será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, tanto o inferno, o diabo, o anticristo, falsos profetas, enfim, morte, tudo será lançado no lago de fogo. E a Bíblia fala que haverá um novo céu e uma nova terra, onde a paz será eterna. O texto prossegue dizendo que, pois todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Está falando acerca de Cristo. Deus sujeitou todas as coisas a Cristo, entregou tudo a Cristo. Deus elegeu Cristo, Deus coloca o Filho como aquele que é herdeiro de todas as coisas. E aí o texto, irmãos, ele vai trazendo umas informações
que seria para outro dia, né, para um tema mais abrangente, mas olha isso com cuidado. Ninguém é como Cristo, ninguém é como o Senhor Jesus. A Bíblia fala que Ele é humilde de coração, a Bíblia fala sobre Jesus de uma forma que é impossível alcançar os caminhos por onde Ele caminha. Então Jesus Cristo, Ele mesmo vai declarar, foi-me dado, olha o que Ele vai dizer, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, mas mesmo Ele tendo todo esse poder, olha o que Ele vai fazer, o que Ele faz. O texto vai dizer assim, todas as coisas, 27, né? Todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então, está falando sobre Deus. Está excetuando Deus aqui, está glorificando o nome do Pai, aquele que sujeitou todas as coisas em Cristo. E o texto continua, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho, olha isso, o Filho, tendo todo o poder nos céus e na terra, toda a autoridade, o que Ele vai fazer? Ele não vai bater de frente com o Pai, Ele não vai querer tomar o lugar do Pai. Olha como é diferente de Lúcifer, de Satanás, de tantos outros que não caminham com humildade diante daquele que é o único Deus verdadeiro, e Jesus lhe chama de Pai. Então o texto vai dizer, o mesmo Filho se sujeitará, olha o verso 28, aquele que todas as coisas lhe sujeitou. Então o mesmo Filho vai se sujeitar ao Pai, se sujeitar a Deus, e o texto continua, para que Deus, né, o Pai, seja tudo em todos. Então veja que esse Filho conquista todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra, mas Ele mesmo vai novamente devolver tudo isso ao Pai, entregar tudo isso ao Pai. E o texto nos chama a atenção porque Deus elegeu Cristo como aquele que é o representante fiel dele mesmo. Então Deus coloca o Filho como aquele que é o único que tem acesso a Ele eternamente. Olhando para esse texto, nós vamos perceber então que não tem ninguém que possa ocupar este lugar. Este lugar já está ocupado por Cristo, e percorrendo dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos entender que sem Jesus Cristo, é por isso que Ele fala, o texto é muito conhecido, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Irmão, se Ele é o caminho, fora dele, quem estiver está perdido. Se Ele é a verdade, quem está fora dele está na mentira. E se Ele é a vida, quem está fora dele está morto. Então Ele é tudo isso, e o Pai é que elegeu Cristo para tudo isso. O Pai confiou a Cristo tudo isso, porque o Pai sabe, e Davi sabe muito bem entender isso melhor até do que nós, quando Davi diz, porque não há como você se esconder do Espírito Santo, da presença do Pai. Ele sonda e conhece os corações, as mentes, os pensamentos, as intenções. Então, ao sondar o Filho, o Pai encontra no Filho uma fidelidade, uma humildade, uma atitude que agrada a Ele plenamente. Ele vai eleger o Filho desta forma plena. Então o Filho é o único, e a Bíblia vai dizer isso, mediador entre Deus e os homens, não há outro. Então nós precisamos atentar com todas as nossas forças, com tudo que possuímos. A Bíblia fala de todo o seu entendimento, compreender que Cristo é esse único Salvador. Eu vou seguir dentro de alguns textos rapidamente, quero que você me acompanhe, porque em Marcos, no capítulo 9, olha o que o texto aqui vai nos trazer de revelação acerca de Cristo. É o 9, a partir do verso 7, né, da transfiguração. Olha esse texto, é o próprio Pai falando. Ali estavam Pedro, estavam ali também João, e aí nós encontramos também ali o Tiago. E esses três, irmãos, são consideradas colunas da igreja, né? Pedro, Tiago e João são os principais apóstolos, né? Aí o texto vai dizer que Jesus os leva para o monte da transfiguração, e nesse monte, olha a frase que eles vão ouvir. Eu vou ler a partir do verso 4, fica mais compreensível.
apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Então, na transfiguração, Tiago, Pedro, João viram tanto Elias como Moisés e Jesus glorificaram e conversando numa dimensão espiritual, mas eles viram tudo isso. Pedro ficou meio sem saber o que dizer. Ele disse: mestre, bom é que estejamos aqui, façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Isso mostra a veracidade da visão, que era tão palpável que ele achou possível até fazer uma cabana, porque certamente ali havia um momento de frio, por causa da altura em que estava, do lugar que estava. Mas perceba então que o texto vai continuar, é nisso que eu quero que você atente, porque o texto continua, e aí o texto diz: ele não sabia o que dizer, ele estava tão impactado que estava dizendo qualquer coisa, porque estavam muito assombrados com aquela revelação, com aquela visão. E aí o texto segue: então desceu uma nuvem dos céus, e os envolveu, e dela, a nuvem envolveu Cristo, Moisés, Elias, e dela saiu uma voz que dizia o seguinte: o que a voz dizia? Este é o meu filho amado. Aí olha o que Deus, a ordem de Deus: a ele ouvi. Então Deus está dizendo: ouça a meu filho. Por quê? Quem não der ouvido à voz de Jesus está perdido, meu. Não existe outra salvação. Tudo aqui é ilusão. Basta já tantas vezes que temos ministrado e falado sobre o que diz Salomão, no Eclesiastes 1:2, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Salomão foi o homem mais próximo, mais rico, mas quando ele chegou lá na frente, rico, o próximo falou assim: olha, eu entendi que tudo isso é ilusão, porque um dia, numa atitude infantil, sem maturidade espiritual, Esaú trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas, e é isso que a maioria das pessoas tem feito. Deus está oferecendo uma eternidade de glória indizível, não tem como nem narrar esse negócio, porque a Bíblia vai dizer que todos aqueles que creram em Cristo, receberam a Cristo, está lá no capítulo 1 de João, estes serão feitos filhos de Deus. Imagina o que é esse negócio, ser filho de Deus. Não dá nem para mensurar isso. Mas a Bíblia está dizendo, então, e nos convidando para nós recebermos a Cristo e levarmos isso tão a sério, a ponto dele dizer: olha, não perca por nada. Se algum dos teus membros te escandalizar, corta e joga fora. Mas não perca, porque quem perder vai se arrepender eternamente. E olha que eternamente não tem começo, não tem fim, é um negócio que não se mede. Então o texto está dizendo que o próprio Deus dá essa ordem: ouçam a Ele. Por que Deus faz isso? Por que o Pai está falando isso? Porque o Pai colocou sobre o Filho toda a autoridade, todo o poder, e colocou sobre o Filho como o único representante legal do próprio Pai. É o representante máximo, é o próprio Jesus Cristo. Aí quando nós olhamos, percorrendo toda a Bíblia Sagrada, se você for percorrer, você vai encontrar Deus elegendo o nosso primeiro pai, Adão, que pecou, e por ele ter pecado, deixa eu ir rapidinho ali no Romanos 5. Olha Romanos 5, o que vai dizer? Romanos 5, no verso 18, olha o que diz: por um homem veio a ofensa ou o pecado, e por este pecado veio o juízo sobre todos os homens. Então Adão peca, ele seria o nosso representante legal diante do Pai, mas ao pecar, a sua ofensa, o seu pecado, trouxe condenação sobre toda a sua linhagem, todos os nomes. E o texto segue: para condenação. Assim também, por um ato de justiça, veio a graça, através de Cristo, para todos os homens, para justificação e vida eterna. Então, da mesma forma que o nosso primeiro pai, eu coloco entre aspas, pecou e não foi
capaz de permanecer com a comunhão plena com Deus para nos ligar ao Pai, da mesma forma Jesus Cristo vem e com um ato de justiça, ou seja, pagando por nossos pecados, por nossas dívidas na cruz, esse ato de justiça de Cristo, e a Bíblia vai dizer que nele não houve pecado nenhum, falha alguma, ele vai religar toda, aliás, religião, né? A religião tenta fazer isso, mas a religião não tem nada a ver com isso. A religião tenta religar, mas na verdade quem liga de volta ao Pai é só Jesus Cristo. Só Ele. Religião nenhuma pode ligar você a Deus. Esquece esse negócio. Cuidado com isso, não se apegar muito à sua religião. Se apegue a Cristo, porque ouça Ele, medite na palavra dEle. Eu volto a dizer o que não foi eu, meu irmão. Foi Deus que disse. Deus não disse, ouça o pastor da Assembleia, ouça, não, ele disse, ouça meu filho. O negócio é com ele, a ligação com o Pai tem a ver com ele. Se você ouvir, seguir, ele diz, olha, muitos me chamam de Senhor, mas não estão nem aí para fazer o que eu mando. E ele vai te orientar, ele vai nos orientar como nós devemos seguir, para alcançar essa eternidade junto ao Pai, junto dele. Então é ouvir a ele é o segredo. E aí percorrendo a Bíblia Sagrada, deixa eu ir em Lucas aqui rapidamente, Lucas 10. Quando você segue dentro da Bíblia, os versículos vão tendo assim uma comunhão tão grande para nos revelar. É Jesus Cristo falando acerca da missão dos 70 que ele enviou de 2 em 2, mas ouça o que ele diz no verso 16. Ele vai dizer aos discípulos assim, quem vos ouve, por quê? Eles foram enviados por Cristo. E ele vai dizer, quem vos ouve, a mim me ouve. Então ele está dizendo, olha, eu vos dei o Espírito Santo na vida, ou seja, em vós, não vos permitirá andar no erro, mentir, vocês vão ensinar aquilo que eu disse. Então ele está dizendo, quem vos ouve vai ouvir a mim, porque o Espírito Santo é que falará por vós. Aí ele diz, quem vos rejeita, ou seja, rejeita a palavra que vocês ministrarem, pregarem, a mim me rejeita. E quem rejeita Jesus, é o que acontece. Quem rejeita Cristo, irmão, está perdido, porque ele diz, a mim me rejeita. E quem me rejeita, rejeita também aquele que me enviou, ou seja, rejeita o único e verdadeiro Deus. Então quem rejeita Cristo está perdido. Quem rejeita Jesus, quem não considera Jesus, quem acha que Jesus, depois a gente resolve, vai vivendo a vida de qualquer jeito, vai deixando para amanhã. Aí Tiago nos alerta dizendo, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, porque a nossa eternidade pode ser agora. Irmãos, eu fui para a sala de cirurgia, e lá, como somos carne, a gente começa a entrar lá por aqueles corredores, e aí você começa a se apagar lá com as anestesia geral, e você fala assim, eu estou na sua mão, não sei se eu vou voltar. Você não sabe se vai voltar, meu irmão. Quem vai te operar são homens podem errar, pode cometer algum erro e tal, sabe-se lá o que pode acontecer. Você sabe que você pode não voltar, e a verdade é que eu fui embora. Eu não vi o tempo passar, não sei onde eu estava, eu sei que foi só uma escuridão, enfim, né? A gente apaga no geral. E aí quando eu voltei 1h30, 2 horas depois, já estava em outra sala e tal, tudo meio glória. Mas ali você se apaga, e ali o que eu fiz, Senhor, estou nas tuas mãos, seja feita a tua vontade, amém. E descansa no Senhor e vai. Mas quantos ali, irmãos, não voltam? Quanto desespero, né? A gente ouviu lá quanta gente chorando, gritando de dor, pessoas que estavam desesperadas porque a mãe foi fazer uma simples cirurgia, não voltou mais, entrou em coma. Mas coisa assim, olha, você fala, meu pai, a gente não é nada, meu irmão. Então, se você não se apegar a Cristo hoje, definir sua vida, e isso é decisão, ele está dizendo assim, me rejeitar, rejeita meu pai, e eu quero seguir, olha o que diz ainda em 1 Coríntios, porque esse tema ele é para horas para meditação, mas vamos correr aqui rapidamente. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, esse texto é interessante, olha o que esse texto vai dizer. Porque, irmãos, Deus não elegeu, presta atenção nisso. Deus não elegeu ninguém mais para ocupar o lugar que era de Adão.
A Bíblia fala sobre o primeiro Adão, aí esse texto de capítulo 15 de 1 Coríntios, no verso 45, olha o que diz: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Então é o primeiro homem, Adão, o primeiro. Aí olha o que dá a entender agora aqui, preste atenção nisso. O último Adão foi feito espírito vivificante. Então preste atenção, só tem o primeiro e o último, irmãos. Depois do último não tem mais ninguém não. Jesus é o último Adão, o único e o último que pode nos ligar a Deus. Deus não vai enviar outro não, não vai ter outro, não tem outra oportunidade, Ele é o último. Então Deus está dizendo, olha, não vai ter nenhum outro sobre a face da terra que pode religar a humanidade a mim. O meu filho é o último Adão, é o último que pode conectar toda a humanidade comigo. Sem ele, todos estarão perdidos. Então se ele é o último, é porque não haverá outro. Se ele é o último, é porque é a nossa única oportunidade. Então eu e você precisamos o quê? Nos apegar com Cristo de tal maneira, nos agarrarmos a Ele de tal maneira e não largarmos por nada. E aí nós temos aí da Bíblia Sagrada alguns servos do Senhor que vão agir de uma forma que nós precisamos atentar para isso. Nós vamos ver, por exemplo, Paulo. Paulo diz, olha, eu estive em muitos, não foi poucos, em muitos jejuns, vigílias, orações. Paulo buscava por esse Cristo, porque ele largou tudo, ele falou, tudo que eu tinha antes, e Paulo tinha tantas coisas para conquistar, como fariseu, como aquele que fazia parte do Sinédrio, ele poderia conquistar tantas coisas na política, onde quer que ele largou tudo, ele abraçou Jesus e falou, agora eu sei em quem eu tenho crido, porque só Ele é o único que pode nos levar de volta ao nosso verdadeiro Pai, a Deus, o único e verdadeiro Deus. Então que eu e você atentemos para isso. Aí nós vamos ver Atos dizendo ali no capítulo 5 que Ele, só Ele, a Ele foi dado um nome, sobre todo nome, pelo qual devemos ser salvos. Não há outro nome pelo qual devemos ser salvos. A Bíblia fala aí em Filipenses 2, que a nenhum outro foi dado o nome, deixa eu ler que vai ficar melhor, nenhum outro foi dado o nome como Cristo. Eu encerro aqui lendo esse texto, vou ler a partir do verso 5, capítulo 2 de Filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Aí o texto diz o seguinte, ó, pelo que Deus, o Pai, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome. O nome dele é único, ninguém se compara, ninguém chega próximo a esse nome. Olha o que ele diz: lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, e é só esse nome, ele é o último e não tem outro, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, ou seja, todo tipo de anjo, na terra, todos os homens, todo ser vivente, e debaixo da terra, ou seja, demônios e tudo mais, todos se prostrarão diante deste nome. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele é o último Adão, a última esperança, e não a outra. Deus o elegeu e Deus agora está, eu coloco entre aspas, irmãos, descansando. Por quê? Porque Ele já nos ofereceu tudo o que Ele pôde oferecer de melhor para nós nos achegarmos de volta a Ele. E não tem nada melhor no céu do que o Filho unigênito do Pai, Jesus Cristo, do que o seu Espírito Santo, do que essa comunhão que Ele nos oferece pela sua graça bendita. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e que você se agarre a Cristo mais do que tudo. Ele é melhor, como disse Davi, né? Se eu não me engano foi Davi que declarou assim, o teu amor é melhor do que o das mulheres. Porque o prazer passa tão rápido, irmãos. Tem gente que acha tão importante uma coisa e outra ali, é tudo tão passageiro. Esses dias eu vi um senhor de idade, e aí ele conversando, dizendo, para mim já está tudo mortificado, não tem mais graça nenhuma com nada nesta vida, mas tem Jesus na vida, tem o que mais importa. Então essa vida é isso, tudo passa, tudo é ilusão, tudo é nada,
Aí tem gente que se apega a essas coisas como se fossem as coisas mais importantes, sendo que a Bíblia está dizendo: olha, eu vos ofereço o último Adão, não vai ter outro, não vai ter outra salvação, não vai ter outra oportunidade. Se apeguem a Cristo, se agarrem a Ele, porque só Ele é a nossa viva esperança. Ressuscitou para nos dar essa esperança eterna. Amém, irmãos? Amém. Deus em Cristo os abençoe. Curva a sua cabeça, deixa eu orar com você e por você. Pai, mais uma vez nós entramos diante da Tua presença, e eu quero lhe agradecer por Tuas muitas misericórdias. Tua palavra declara que a Tua misericórdia se renova a cada manhã, e nós temos visto a Tua bondade, benignidade, a Tua longanimidade, o Teu amor em Cristo, porque o Senhor não nos desamparou, pelo contrário, o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu Jesus Cristo para nosso Salvador, porque nele o Senhor fez uma aliança eterna para nos salvar. E te louvamos porque o nome de Cristo é incomparável, é o único na face da terra que não pecou, que não falhou, que ressuscitou e que venceu todas as coisas, Pai. E nós te louvamos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que cada vida se desperte para se apegar a Cristo, mais do que se apega aos bens, à mulher, aos filhos, mais do que se apega à sua própria vida, que eles se apeguem ao Senhor Jesus, porque o Senhor está acima de tudo, Pai. O que é a nossa vida sem esta esperança? Esta vida passageira, esta vida que pode terminar a qualquer momento. O que somos nós sem a esperança que o Senhor nos dá em Cristo Jesus? Espírito Santo, desperta os corações. Eu não consigo, Pai, tocar corações, mas a Tua palavra vai aonde a gente não pode ir. O Teu Espírito penetra o que nós não podemos penetrar, meu Pai. Vai até a divisão da alma, do Espírito, pensamentos, intenções. Move, Pai, corações nesta noite. Eu quero entregar cada vida nas Tuas mãos e que Teu Filho Jesus brilhe como a estrela da manhã, como o sol da justiça em cada coração, ilumine cada mente, Pai, de maneira que eles possam se apegar ao Senhor Jesus e não deixá-lo por nada. Que nada, como disse Paulo, venha nos separar deste amor de Deus que está em Cristo. Nem morte, nem nudez, nem fome, nem espada, nada, Pai, venha nos separar deste amor que é único, verdadeiro e eterno. Te louvamos por tudo. Eu quero entregar cada vida e cada família que se representa neste lugar nas Tuas santas mãos e pedir que a Tua misericórdia se estenda sobre todos, os de perto, os de longe, que a Tua boa mão salve, Pai, cada lar e cada família que se representa neste lugar. Eu oro pedindo misericórdia e graça em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tira toda a anestesia do pecado, toda a anestesia dos prazeres deste mundo, e faça com que os Teus filhos percebam a eternidade que não demora para estarmos lá. Te louvo por tudo, te glorifico por tudo, entrego todos nas Tuas mãos, pedindo sobre nós o perdão, graça e misericórdia em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, filhos? Amém. Vamos estar de pé, então. Amém, pastor Saulo? Estaremos encerrando então assim, com muita alegria de poder estar de volta, e peço que continue orando por nós. Amém? Faz isso com suas mãos. Que essa seja uma semana de bênção para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Que o seu coração possa se voltar mais e mais para Deus, crescendo na graça do conhecimento de Cristo Jesus, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda o nome dele, glorifique o nome dele. Que Deus nos abençoe. Boa semana. Deus abençoe a todos.